Quais ensinamentos filosóficos nós podemos extrair da série Round 6? Caríssimos peripatéticos, olha eu aqui de novo, o professor Renan, trazendo no canal Missionário mais catilogência para vocês, distribuindo a rodo. E hoje quero falar sobre a nova coqueluche mundial, a nova mania das plataformas de streaming, a série Round 6, que vem levantando uma baita de uma polêmica no mundo inteiro. Já vou antecipar, caso você não tenha assistido a série ainda, esse vídeo contém spoiler, mas nada que vai estragar a sua experiência caso você resolva assistir em algum momento. Olha só, a narrativa de Round 6 é bastante simples na sua forma. Um bando de pessoas passando por seríssimos problemas financeiros é convidado a participar de um jogo no qual concorre-se a um prêmio milionário. A questão é que esse jogo é literalmente uma competição de vida ou morte, em que apenas um vencedor leva o prêmio para casa e todos os outros concorrentes são literalmente eliminados. Logo no primeiro episódio fica muito evidente a linguagem violenta da série e a situação de desespero pessoal que leva os competidores a participarem desse jogo, que à medida que vai avançando, vai tornando as condições de sobrevivência cada vez mais precárias, fazendo com que os personagens revelem a sua verdadeira natureza, as suas contradições, seus vícios, suas virtudes. Ali fica muito claro que o prêmio não é simplesmente uma questão de dinheiro, mas uma questão de sobrevivência. Vencer significa permanecer vivo, além de milionário. Logo que eu comecei a assistir a série, me lembrei imediatamente de uma escola filosófica do início da Idade Moderna. Ela começa a se estabelecer entre os séculos XVI e XVII, conhecida como contratualismo. O contratualismo parte da premissa que a sociedade como nós a conhecemos é resultado de um pacto coletivo entre os indivíduos e que antes desse pacto a humanidade vivia em algo como um estado de natureza, um estado original. Um aspecto importante da filosofia contratualista é que, para ela, os seres humanos possuem uma natureza, uma essência, e que essa natureza, essa essência, é capaz de definir as relações sociais que se estabelecem a partir do momento em que esse contrato social, esse pacto civil é definido. Assistindo aos episódios de Round 6 e pensando no conteúdo, na narrativa desses episódios, a partir de uma perspectiva contratualista, não tem como a gente não se questionar o que, afinal de contas, é o homem, né? O que é essa natureza humana. E o contratualismo oferece algumas alternativas, oferece algumas explicações para essa pergunta. O primeiro dos contratualistas, Thomas Hobbes, que viveu na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII, considerava o ser humano um animal naturalmente mau, mesquinho e violento, capaz de cometer as piores atrocidades com o objetivo de preservar os seus interesses, os seus bens e a sua própria vida. De modo que o estado de natureza, o estado original da humanidade, seria um estado de guerra total, de guerra de todos contra todos, e que apenas um poder civil soberano e com autoridade suficiente para manter a humanidade na rédea curta seria capaz de preservar a ordem, evitar o caos e a extinção da espécie humana. E digo para vocês, a nossa primeira impressão ao assistir Round 6 é que de fato Thomas Hobbes estava correto. Mas aí os episódios vão caminhando, a narrativa vai se desenvolvendo e nós conseguimos enxergar o lado humano de cada um dos personagens. Seus problemas, seus sofrimentos, suas angústias. E percebemos que uma rede de solidariedade entre os jogadores vai se desenvolvendo enquanto o jogo acontece. E essa rede de solidariedade, bem como esse lado humano dos jogadores que vai se evidenciando, nos faz lembrar imediatamente de um outro contratualista
que tem uma visão completamente diferente da de Hobbes. Esse contratualista foi o francês Jean-Jacques Rousseau, que é um dos ícones do pensamento iluminista, viveu no século XVIII e que acreditava que o homem é naturalmente bom, o homem tem uma natureza benévola, porém, o convívio em sociedade, a imposição de necessidades, os limites e problemas da vida coletiva vão corrompendo esse indivíduo, que vai se tornando mal, que vai se distanciando da sua natureza, da sua verdadeira natureza, que seria boa. É do Rousseau, inclusive, aquela frase super famosa de que o homem nasce bom, mas a vida em sociedade o corrompe. Agora, resta saber quem foi que corrompeu a sociedade, que por sua vez corrompe o homem. Percebam então que eu coloquei aqui duas visões completamente opostas, completamente extremistas sobre a natureza humana. Do Hobbes falando que o homem é naturalmente mau, violento, de que o homem é o lobo do homem, como ele diz na sua obra O Leviatã, e na outra ponta, no outro extremo, Jean-Jacques Rousseau dizendo que o homem é naturalmente bom, porém se corrompe pelo convívio social, se deixa estragar, torna-se violento, mesquinho pelo convívio social. Tá, mas não existiria nenhum meio termo, nenhuma terceira via, uma visão alternativa entre essas duas? Sim, existe. Há um terceiro contratualista que traz uma visão bastante interessante sobre a natureza humana e que eu acredito que explica muito bem aquilo que nós vemos em Round 6. Esse contratualista, também inglês, é John Locke, que viveu entre o século XVII e XVIII também. Ele é contemporâneo, mais ou menos contemporâneo de Thomas Hobbes. Na verdade, Thomas Hobbes era um pouco mais velho que ele, mas eles chegaram a conviver. E John Locke afirma que o homem é uma folha em branco. O homem ele não tem uma natureza original muito bem definida, uma natureza original muito clara. Na verdade, o ser humano, segundo John Locke, é um ser diverso, é um ser contraditório. John Locke vê o ser humano como um animal muito complexo. Aliás, o próprio John Locke teve uma vida pessoal complexa, por vezes contraditória, que merece ser estudada, merece ser conhecida. Mas o que John Locke está dizendo aqui é que não existe por assim dizer, uma natureza a priori do ser humano. O caráter do indivíduo vai se moldando, essa folha em branco que todos nós somos, vai sendo preenchida, vai ganhando conteúdo ao longo da existência, dependendo das circunstâncias que nos são impostas e das condições que nós temos à nossa disposição. Inclusive, Locke fala, olha, o ser humano tem uma tendência natural à cooperação. Essa tendência natural à cooperação fez com que os seres humanos se organizassem em sociedades. Aliás, a gente pode ver na série essa tendência natural à cooperação a partir do momento em que os participantes sobreviventes vão se reunindo em grupos, vão formando equipes e um vai tentando ajudar o outro para que todo mundo consiga sobreviver até o final do jogo. E o ser humano tem as mesmas condições, as mesmas predisposições, tanto para ser bom quanto para ser mal. E o convívio em sociedade seria o meio através do qual a gente poderia privilegiar, priorizar o lado bom do ser humano e, de certo modo, tentar abafar ou tentar diminuir essas tendências malévolas dos indivíduos. A vida em sociedade, portanto, seria o espaço em que o homem, em que o indivíduo, conseguiria desenvolver as suas melhores tendências de paz, de colaboração, de cooperação com o objetivo de atingir um desenvolvimento comum, um bem comum. Eu entendo que a grande lição que tanto o Round 6 quanto o pensamento filosófico de John Locke trazem para a gente é de que o ser humano não é totalmente bom nem totalmente mal. Todos nós temos vícios e virtudes, qualidades e defeitos, temos as nossas contradições, temos os nossos problemas, as nossas angústias e sofrimentos. E principalmente que a vida em sociedade, a cooperação é a melhor forma de nós desenvolvermos as nossas melhores qualidades. Mas e você que está aí me vendo, já assistiu Round 6? Me fala quais foram os entendimentos, quais foram os ensinamentos que você conseguiu extrair dessa série. E principalmente, você concorda com essa explicação, essa definição que John Locke dá para a natureza humana?
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.